Fala, povo! Uma excelente tarde para todos. Quer dizer, tarde, manhã, noite, não sei exatamente que horas você vai nos assistir lá no canal Voa Talks do YouTube. Se você não está lá até agora, por favor, venha para o time, venha fazer parte, inscreva-se no canal e assista a todos os episódios. Falando em episódios, hoje estamos com muita alegria no episódio de número 44 do podcast Você na Sua Agenda. E estamos recebendo ele, que já passou daquela história de pedir música, ele está na sua quarta participação no nosso podcast. Ele agora já é sócio-atleta, que é o mestre Wilson Heidenfelder. Meu mestre, Opa, bacana. prazerzaço gigante ter você aqui de novo. Muito obrigado por... Ó, eu vou fazer só uma retrospectiva para a galera. Primeira vez ele esteve aqui para falar do seu estilo de vida, mudança do estilo de vida que tem tudo a ver com você na sua agenda. Logo em seguida, ele veio lançar o livro que falava sobre uma dor que continua presente, né, Verdade. atualmente, que é o tempo de tela. Aquela história do povo ficar só olhando tela e se relacionando pouco. Exato. Depois ele contribuiu com o lançamento do meu livro. A gente inverteu os papéis aqui e ele me entrevistou para falarmos do mercado do bem-estar, acolher, orientar e acompanhar. E hoje eu estou muito feliz porque ele lançou um novo livro, né? Um ano depois, ele está trazendo, na verdade, o livro que é a essência do seu trabalho, né? O segredo dos que falam bem. Então, gente, fica por aqui que você vai ouvir muita orientação valiosa sobre oratório. Meu mestre, nós temos aquele ritual do Você na Sua Agenda. Eu sempre falo isso, que é difícil um humano de Campos de Goytacazes não conhecer o Wilson Heidenfelder, mas para manter o ritual, eu queria que você se apresentasse, até porque você tem uma novidade para a gente. Então fala aí, por É favor. verdade. Primeiro, agradecer todo o seu carinho, Isso, nós estamos gentileza juntos na com a missão. gente. E é uma honra estar mais uma vez com você aqui no Barão Cowork, esse espaço maravilhoso, né? Na sua agenda, né? Acompanhando a sua agenda. Então, para a gente é um prazer inenarrável, vamos dizer assim. Então, para aqueles que ainda não me Por conhecem, acaso, né? sou o Wilson Heidenfelder, sou servidor público de carreira, professor da Faculdade de Medicina de Campos, como professor da disciplina do componente de oratória, comunicação oratória na prática médica, né? Sou escritor, fiz o nosso primeiro lançamento faz um ano, que Já. é o IA e Eu, quando o celular media as nossas relações. Agora lançando O Segredo dos que Falam Bem, que eu estou dizendo que é o meu xodó, né? E a novidade, eu posso dizer que é o fato de que nesse próximo sábado, a gente vai falar mais sobre isso, estarei ocupando mais uma função que muito me honra e muito me emociona, que é uma cadeira na Academia de Letras do Brasil, Seccional Campus. Que bacana. Ocupando uma cadeira que, coincidentemente, é a cadeira número 35, que pertenceu a um dos grandes oradores da nossa cidade, que é o professor Hélio Coelho dos Santos. Não por acaso, então, Não né? por acaso. Mestre, então vamos nós para as perguntas que nós montamos aqui, para a gente tentar traduzir um pouquinho do que você traz no seu livro para quem está nos assistindo hoje. Então, já no prefácio do seu livro, né, ou não é melhor, no prólogo, né, No prólogo. Fica muito claro que falar bem é muito mais sobre humanidade do que técnica, que, aliás, é característica sua e de todos os cursos que você ministrou. Eu tive a oportunidade de participar de um deles e por isso que eu posso falar desse assunto com tranquilidade. Como surgiu a ideia de transformar a sua história e sua vivência em saúde em um livro que devolve às pessoas a certeza de que a voz delas importa? Primeiramente, as pessoas têm uma falsa impressão, que eu digo que é falsa com toda tranquilidade, de que oratória é exercício técnico tão somente. Aprender a postar a voz, aprender a ter uma postura corporal correta, articular bem as palavras, não ter vício de linguagem, isso basta. Mas foi durante mais de 20 anos que eu já venho trabalhando com cursos de oratória. Eu lembro que o meu primeiro curso chamava-se Perca o Medo de Falar em Público. E hoje, avaliando esse curso, é o título mais errado que existe.
que, de fato, você não perde o medo de falar em público. Verdade. Você controla esse Passa a medo. lidar com ele. Passa a lidar com ele. Ele não pode ser maior do que você. Verdade. E quando você descobre que esse medo ele é maior ou menor e como controlar? Quando você entende que existe o que eu chamo, em alguns momentos, de estado de origem. Todos, para não dizer 100%, mas 100% daqueles que passaram nos meus cursos, palestras, seminários e agora nas minhas mentorias, ficou muito claro que a grande maioria tem essa fobia de falar em público, que nós chamamos de glossofobia, por questões que não pertencem à capacidade deles, mas daquilo que eles percebem de medo do que o outro possa pensar dele. Não está dentro da capacidade. Então, essa questão da humanização ou da humanidade é você identificar esse processo e dar voz a isso e combater isso. Isso já é influência do seu novo curso? O professor está estudando de novo, Acredito. está fazendo. A psicologia já está interferindo aí nesse processo? É verdade, é verdade. Com a psicologia, a gente acaba entendendo daquilo que a gente vinha fazendo nesses últimos 20 anos de maneira quase que empírica e instintiva. Hoje, o embasamento teórico-científico que a psicologia me dá acaba reforçando a minha teoria de que a comunicação ela passa. É óbvio que eu não vou abandonar as questões que são técnicas. Hoje eu tenho lá as minhas provas na faculdade de medicina, são provas práticas. Eu, às vezes, dou um trabalho para eles assistir um filme ou ler um artigo e fazer uma resenha. Mas a maior parte de pontuação é uma apresentação individual, que leva cerca de 6 minutos. E o que eu digo para eles? Mas, professor, qual é o tema? O tema que te faz feliz. Mas é sobre medicina. Se você acha que algum assunto de medicina te agrada, fale. Mas se você quiser falar, por exemplo, de que se você não fosse médico, você queria ser piloto de avião, você gosta de falar disso, é disso que você vai falar. Perfeito. Porque a gente entende que o primeiro passo da comunicação está naquilo que os coaches de plantão apregou o tempo todo, né? Você quer mudar de vida, quer prosperar, quer sair disso, saia da sua zona de conforto. No processo de reconhecimento da sua identidade vocal, no processo do seu conhecimento enquanto comunicador, você precisa encontrar a sua zona de conforto. Eu faço a psicologia inversa. Se você estiver confortável ou ter a percepção desse conforto, a sua voz, a sua oratória sai por naturalidade. E o restante é exercício prático. Aí eu vou te ensinar a como postar a mão, a como postar a voz, a como articular as palavras. Então é um conjunto. Mas eu digo a você, sem medo de errar, que 80% desse trabalho está em mudar o que virou moda, dizer, mudar o mindset. Eu digo que é virar a chave, mudar a maneira como você percebe isso. Nossa. Tá vendo, gente? Tá legal? Tá legal? Se liga aí, se liga aí. Você costuma falar nas redes sobre recuperar a própria voz. Para o público leigo, o que significa perder a própria voz e como começamos esse processo de resgate? Presta atenção, vou te contar uma história rápida que está no meu livro. Não vou ficar dando spoiler todo, por favor, que senão... para vocês poderem adquirir depois. Mas vou dar um exemplo de uma das turmas do curso de oratória que eu ministrei na Estácio de Sá. Chegou um jovem que tem em torno de uns 28, 29 anos, um rapaz de quase 1,85 m, um cara forte, mas ele falava baixinho, quase para dentro. Um cara que é um crânio em tecnologia da informação. E ele trabalhava, acho que ainda trabalha, numa instituição de treinamento aqui em Campos, que é o Sebrae. E ele foi desafiado pela gerência que ele precisava aplicar um curso para a equipe dele. Ele entendeu que para ele continuar empregado, ele precisava desenvolver um curso para uma equipe falando sobre tecnologia da informação. O que aconteceu com esse jovem rapaz de 29 anos, com quase 1,80 m de altura? Ele não conseguiu.
Ele entrou em pânico, me procurou porque ele precisava resolver isso, com medo, inclusive, talvez de, sei lá, perder o emprego e tal. E a gente começa um trabalho, como a minha técnica fala da questão dos 3 estados emocionais, o coach apresenta 2 estados. Estado atual, onde você está com dificuldade, estado desejado, onde você quer chegar, se tornando um comunicador de excelência. O meu processo, a minha descoberta nesses últimos 25 para 26 anos que eu trabalho com treinamento, eu descobri um terceiro estado, que é o estado de origem, que é onde as crenças sabotadoras ou limitantes são construídas. E aí a gente faz um trabalho de ressignificação. Primeiro a gente retorna ao estado de origem, descobrir em que momento da vida desse jovem ele foi impedido de falar. E a gente descobre. Ele, menino, era falador, falava bem, falava alto, gritava. E os pais, no afã de nos educar, de nos preparar, virava para dizer assim, fulano, o nome dele está ali, é o nome real dele. Eu perguntei se eu poderia botar o nome dele real, é o Lucas. Lucas, fica quieto, você não para de falar, só vive gritando. Fala baixo, não se envolva em conversa de adulto. Quantas vezes eu não ouvi isso? Você não ouviu isso? E aquilo foi criando para ele um gatilho, uma âncora, impedindo que ele falasse. Ele simplesmente recolheu aquilo na sua pré-adolescência, na sua adolescência, no seu início de vida adulta e chega quase aos 30 anos, tendo um cabedal de informações para passar, mas com a sua voz sequestrada emocionalmente. Eita, gente, ó, já viu que vale a pena. Percebe? Já fica ligado aí. Cada vez que ele fala, mais vontade dá de você ler o livro, hein? Calma que é só o começo. Um dos conceitos mais fortes que aparece no livro é o estado de origem, que você já começou a falar. Uhum. Como você explica isso de forma simples, né? Você já começou dando algum spoilerzinho do que é o estado de origem, mas como esse estado influencia diretamente a forma como falamos, reagimos e nos colocamos no mundo. O Lucas, a história do Lucas é um storytelling muito interessante para você explicar isso para gente. Exatamente. Então, o que aconteceu com o Lucas? Ele inicia a atividade dele, o curso, na verdade não foi uma mentoria, que era uma turma maior, mas quando ele consegue acessar, e aí tem todo um trabalho que eu chamo de identificação de crença limitante. É um processo que eu uso algumas ferramentas utilizadas no coach, utilizadas na PNL, Programação Neurolinguística. Que o que é a PNL? O que é a Programação Neurolinguística? Programação vem de programa, de computador. Neuro vem de questões neurais, sinapses. E linguística é mudança da sua maneira de falar. Quando ele consegue acessar e entende que foi exatamente o travamento dele, foi quando ele deixou de se comunicar, porque ele era um menino obediente e queria agradar os pais, e tinha uma necessidade enorme de ser acolhido e reconhecido pela sua família, ele deixa de se comunicar. Quando ele entende isso, a gente faz um trabalho que eu chamo de ressignificação de estado de origem. E é nesse processo de ressignificação, que não acontece do dia para a noite, são exercícios que a gente faz com que ele acabe se deslocando desse medo, que era até então um medo inconsciente, porque ele não entendia por quê. Falava baixinho para dentro. E agora ele passa a falar com mais firmeza e com uma postura de autoridade que um facilitador, um professor, um mentor precisa para passar a sua mensagem. Então, o estado de origem, que não tem outro coach, se hoje alguns coaches estão usando aí, é grifo meu, estão plagiando. Mas a criação do estado de origem, ele veio a partir da minha observação. De 95% a 100% daqueles que me procuraram até hoje para resolver suas questões que envolvem comunicação estão basiladas no seu estado emocional, em gatilhos e crenças que você acredita ter. Tanto é que hoje eu já não pergunto a você, você tem medo de falar em público? Essa pergunta ela é falsa. Como perder o medo de falar em público também é falso. Eu pergunto, você acredita em
Tem medo de falar em público? Vê se não muda. Mudou. Você acredita mesmo? Aí eu começo a trabalhar. Como a pergunta, você acredita que falar em público é dom? A grande maioria vai dizer, é. Fulano nasceu com dom de falar em público. Eu falei, ele já nasceu quando o médico deu um tapa. Oi, cheguei. Arrai. Não é. Ele é um produto do meio. Nossos pais, na fã de nos educar, de nos preparar, às vezes nos colocam, sem pensar, de maneira inconsciente, verdadeiras correntes em nossos pés que nos impede de ser comunicadores por excelência. Sem falar da nossa cultura brasileira, que não é uma cultura que para você se expressar, é para você se calar, mas aí é outra história. Mas a palavra âncora aí, ela é bem forte, significativa. Bem forte e significativa nesse processo. Mestre, você fala muito sobre vulnerabilidade, né? O exemplo do Lucas é outra questão de vulnerabilidade. Como fonte de força na comunicação. Olha só, vulnerabilidade como força na comunicação. Como a sua reinvenção, após os problemas que você enfrentou com a diabetes, moldou a voz que você tem hoje? E o que essa experiência ensinou sobre falar com verdade? Rapaz, ele quer que eu fique dando spoiler do livro assim, na caraça, mas vamos lá. Então, muito rapidamente eu conto a minha história, que todos nós, você para ter criar, quando eu falo de zona de conforto, ali também está colocado em você descobrir qual é o seu gatilho de força. Qual é o gatilho que vai fazer você virar chave e de gatinho virar leão? De repente, um cara que não fala para um falador. Você precisa descobrir. E eu descobri isso muito tempo depois. Como? Como você sabe, eu passei entre 2016, 2018 a 2019, eu passei por uma série de cirurgias por conta de complicações de diabetes que me fez perder um membro. Eu perdi metade do meu pé direito, né? E aí, naquele período, eu entro no parafuso, né? E agora, o que vai ser da minha vida? Eu não vou poder fazer mais aquilo que eu gosto de fazer. As pessoas vão ficar só olhando para minha deficiência, para minha amputação. Esse era meu pensamento. E eu lembro que eu voltando do hospital, de últimas internações minhas, com a minha esposa, que é meu amor, no carro comigo. E minha mulher é uma mulher de cuidar, ela cuida. Então ela conversava com o taxista e dizia, agora nós vamos ver, para ele aposentar, eu vou cuidar dele em casa. Aquilo me deu, amigo, uma paura, um desespero, que eu falei assim, não, que isso? Eu me vi morto. Entendi. Mas cheguei em casa, o tempo foi passando, eu recebo um telefonema, que é da OAB Jovem. Todos os anos, eu participava da Semana do Jovem Advogado, com uma palestra sobre oratória. E naquele ano não foi diferente. Me ligaram, eu ainda estava convalescente, na cama, não podia andar. Isso era fevereiro para janeiro e o evento é em outubro, só que eles fazem uma agenda do ano. E me convidaram. No primeiro momento, eu achei que eu não deveria aceitar. Eu ainda estava com aquela ideia de vitimismo da aposentadoria, porque eu era um inválido. Mas algo disse assim, não, aceita. Quando eu falei isso, minhas filhas, papai, você tá maluco, você ainda não está recuperado? Não, até lá, o médico havia me dito que eu andaria de cadeira de roda por 1 ano e meio, 1 ano e 2 meses, e depois de muleta e tudo mais. E eu só andei de cadeira de roda 3 meses. Eu não me permiti ficar mais na cadeira de roda. Muleta mais um bom tempo. E nesse período, eu fui na OAB, minhas filhas foram comigo, apavoradas, eu de muleta, entrei, eu tenho uma tática que é sentar no fundo da sala, eu nunca sento lá na frente ou lá atrás para ser chamada, eu gosto que me chame e eu levanto no meio do pessoal e vou até o encontro do púlpito e vou dar o meu trabalho. E naquele dia me bateu um estalo. Chamei minha filha e falei assim, olha, vai até a cerimonialista e pede ela por gentileza, repete para ela o meu sobrenome. Mas para quê, papai? Por favor, peça a ela para quando eu me apresentar, pronunciar o meu nome da maneira correta.
que é Heidenfelder, mas ele é escrito com H-E-I. E tem gente que vai ler Eidenfelder, Eidenfield, uma série de coisas. Se você precisar, bota aportuguesando, bota R-A-I, escreve, mas peça a ela para que ela me apresente falando o meu nome de forma correta. Assim foi feito. Estou sentado lá atrás, a menina ocupa a tribuna, senhoras e senhores, com você agora, ele que é palestrante, papapá, papapá, professor universitário, com vocês, o Wilson Heidenfelder. Amigo, com todo carinho aos nossos irmãos evangélicos, eu me senti na Igreja Universal do Reino de Deus quando tem aqueles momentos de milagre. Eu me levantei, joguei para o lado as muletas, eu fui andando, eu estava de botinha, aquela botinha, tô fundo tá raso, fui caminhando até a tribuna, eu falei por 1h30 de pé. Ninguém prestou atenção que eu estava usando bota. Prestava atenção no que eu falava. Ali foi a outra grande virada de chave que está nesse livro. Quando terminou, aplaudido, ovacionado, voltei. Quando eu sentei na cadeira, a minha energia acabou. Praticamente eu tive que ser carregado para dentro do Uber, que eu tinha que ir de Uber, que minha filha não dirigia. Quando eu cheguei em casa, meu quarto, eu tive uma hemorragia muito forte que lavou o chão. Mas eu estava feliz que eu tinha descoberto o meu gatilho de força. Então, ali eu exatamente descubro isso. Eu tenho... Qual é o seu gatilho de força na hora que você vai falar em público? Agora eu me lembrei pelos poderes de Grayskull, aí agora você é pelos poderes de Heidenfelder. Isso é um desenho que é da nossa época. Entrega a idade esse desenho. É verdade, entrega. Então, pelos poderes de Heidenfelder, é verdade. A coisa foi. Então, hoje eu sei que o meu gatilho de força, meu gatilho de verdade, que entrega essa... Então, esse momento que tinha tudo para ser de vulnerabilidade, eu construí a minha identidade de comunicador. A história da vulnerabilidade como força de comunicação. Como força de comunicação. Perfeito. É a partir do momento que eu achava que daria tudo errado, que as pessoas iriam olhar para mim com aquele olhar de ai, coitado. É incrível. Ninguém perguntou, nem não tocaram no assunto. Eu conversei com algumas pessoas depois, nada. Isso aí. Aí vamos levar para um trabalho, outro trabalho que você desenvolve, que eu admiro muito e que eu já conversei com você aqui outras vezes e vejo como extremamente necessário. Como professor de comunicação para futuros médicos, quais são os maiores medos de comunicação que você observa nos estudantes de medicina e o que isso revela sobre o medo de falar em público de forma geral? Então, você sabe que eu já estou, de certa maneira, escrevendo o 3º livro, que já tem até título, né? Comunicação que Salva Vidas, que é um projeto que eu já venho trazendo ele há cerca de 3 anos. O hashtag Comunicação que Salva Vidas. Quando eu fui chamado para a faculdade de medicina, era para ser professor de oratória. Chegando lá, eu descobri que vai para além da oratória. Que a oratória é a técnica prática. Mas e a comunicação? A comunicação assertiva, a comunicação humanizada, a comunicação da escuta ativa, a comunicação da empatia. E você está num universo que hoje, nós estamos na semana de atividades de docente, de treinamento dos docentes da faculdade, e a primeira palestra foi com a professora Eliane Casimiro, que é a nossa coordenadora do curso de medicina, falando das novas regras para a formação de médicos. E ela falava das questões técnicas, as questões que envolvem a inteligência artificial e as questões que hoje estão cada vez mais presentes na formação médica, que é a preocupação do contato humano. Em tempo de tecnologia, em tempo de telemedicina, em tempo de tela de computador no consultório, nós não podemos perder a habilidade de olhar no olho do paciente,
de tocar o paciente, de sentir o paciente. Só que para muitos médicos que já estão na carreira há tempo, isso ainda é uma dor. Porque ele não foi ensinado assim. Ao contrário, ele foi ensinado a criar uma capa de proteção quando se trata de saúde e doença. Tanto é que você vê expressões como ele corre risco de vida. Quisera eu toda vez correr risco de vida. O que eu não quero é correr risco de morte. Mas não se fala. É a comunicação não dita. O médico numa mesa de cirurgia, por exemplo, quando um paciente vem a óbito, ele diz, perdemos a batalha. Ué, ele é médico ou ele é um soldado na guerra? Então é uma forma de não dizer aquilo que é dito. É entender a morte como processo da vida e a vida como consequência que também passa pela morte. E aí comunicar isso passa a ser um desafio. Verdade. Quando eu iniciei a carreira como professor universitário na faculdade, eu passei como um exercício a aprender a ouvir mais. E eu ouvi de uma professora e médica e do setor de CTI do Ferreira Machado, com quase 30 anos de profissão, me dizer, professor, vou lhe confessar uma coisa, nesses quase 30 anos que eu trabalho na UTI, para mim ainda é um sofrimento ter que comunicar situações difíceis e de morte dos meus pacientes. Ali me deu um estalo. Eu preciso aprender a ensinar sobre isso. Então eu amplio a minha ementa da minha disciplina para também falar sobre o protocolo SPIKE, que é um protocolo que te dá alguns regramentos de como tratar disso no dia a dia. Mas quando eu digo a você que já começo a ter conteúdo para o meu próximo livro, eu estou falando exatamente do momento que eu estou passando, que já falamos aqui nos bastidores, que eu estou com meu pai há cerca de 42 dias internado e 20 e poucos dias já em coma, e hoje em coma induzido, indo para o cuidado paliativo, ou seja, não há mais retorno, apenas dá o conforto para que ele possa fazer o passamento da maneira mais humanizada possível, e eu passo a ter a experiência viva daquilo que eu era só da teoria. Porque quando eu digo na sala de aula aos meus alunos de como eles precisam estar nesse momento dentro de uma UTI, eu agora sou um familiar de um paciente na UTI e eu tive a minha primeira experiência, um ex-aluno, uma ex-aluna já formada, eu não a reconhecia, ela estava de máscara, como eu também, e ela fala para mim, com todo o carinho, com todo o amor, com toda a técnica, como estava o meu pai. E no final ela olha nos meus olhos e diz, professor, é o senhor? Eu falei, sou. O senhor foi meu professor na faculdade. Eu falei, bom, a minha disciplina é optativa. Você escolheu fazer oratória? Não, fiz. E me deu um sorriso. Então eu falei assim, cara, isso está valendo a pena. Então, esse é um desafio que eu trago dentro para a medicina e como uma gota no oceano, mas está dando resultado. E aí, puxando para o mar de pessoas que estão em torno disso, né? Outros clientes, outros nichos, todos nós, 86% da humanidade tem dificuldades na comunicação, de que nós chamamos de o processo de glossofobia. Palavra de origem grega, glossan significa linguagem, fobia a gente já sabe que é medo, não é medo de linguagem, mas medo de se expressar, medo de falar em público, e também pode ser comparado um pouquinho com fobia social, aqueles que se fecham exatamente para não passar pelo desafio de falar em público. Então, quando a gente diz que é possível, porque a gente consegue, antes de treiná-lo tecnicamente, fazer com que você treine o seu pensamento. Então, por exemplo, quando você diz assim para mim, eu não consigo falar em público, você está dizendo para o seu cérebro que isso é uma verdade de fato, então você não vai conseguir porque você vai ver ali uma ameaça. Eu ainda não consigo falar bem em público. Já não muda? Muitas técnicas de oratória tentam treinar a forma, que é uma coisa até que a gente já comentou aqui no início da nossa conversa.
o ritmo, né? Tentam treinar a forma, o ritmo, a postura que A você deve voz, o falar, e tom, a tal. dicção. Mas você defende que nenhuma técnica supera uma fala verdadeira. Nenhum. Na prática, como alguém comum, né, nós aqui mortais, pode equilibrar técnica com autenticidade. Buscando a sua verdade. Talvez seja o primeiro passo. É daí que veio aquela sua estratégia de conversar com a pessoa, com os seus alunos, né? É, De começar a falar aquilo que você gosta. gosta. Isso, Buscar a sua zona de conforto. perfeito. Eu sou também, não tenho exercido, mas eu sou professor de metodologia e pesquisa. É o que prepara para você organizar o seu TCC. Eu via na faculdade ainda quando aluno, quando os professores definiam para o aluno, você vai falar sobre tal assunto. Mas esse assunto pertence vamos dizer assim, ao universo do gosto do professor. Possivelmente ele pode até fazer, escrever a monografia, fazer uma apresentação, mas não terá o brilho nos olhos. Porque se ele falar sobre um assunto que o encanta. Professor Anjo, comunicação é encantamento, mas não é encantamento só para quem ouve, encantamento para quem Quem fala. fala. Se você fala com encantamento, quando você fala com verdade, por que a gente se comunica diante das luzes? Né? Tem gente que diz, não, para eu dar uma palestra, apresentar, tem que ficar na penumbra para aparecer o data show. Isso é uma forma de você enganar o seu cérebro com uma falsa verdade para poder se proteger. Porque, na verdade, o nosso cérebro, ele a todo momento só quer nos proteger. Se ele entende que aquilo para você é uma ameaça, se ele entende que toda vez que você entra no elevador, você tem fobia de elevadores, e ele te impede, ele vai te deixar com medo, ele vai fazer com que a sua respiração se torne mais difícil, ele vai acelerar seus batimentos cardíacos, ele vai criar um ambiente físico para que seu emocional entenda que aquilo é uma ameaça e você não entra no elevador. Acontece tudo isso quando a gente vai falar em público. E acontece tudo isso e outras coisas mais. Tem gente que tem dores de barriga, vontade de ir ao banheiro, pessoas que passam situações bem difíceis. Tem uma outra afirmação no livro que eu gosto muito, que diz assim: o livro mostra que comunicar é processo e não destino. Não destino. Para quem está nos ouvindo agora e quer começar hoje, qual seria o primeiro passo para reduzir o medo e aumentar a confiança na hora de falar? Bom, vou fazer assim um merchan. Primeiro, faça um agendamento para vir fazer uma mentoria, um curso com a gente. Esse é um prato. Isso é prático. Mas eu posso dizer o seguinte: quando a gente diz que comunicação, oratória é processo e não aquilo que está no final, é o mesmo que você ir à Disney. Vai à Disney e você fica 100% querendo filmar, fotografar tudo que a Disney tem, mas você não olha a Disney. Você vai num passeio, eu queria fazer um passeio de trem do interior de São Paulo a Minas Gerais. Você está ansioso para chegar naquela cidadezinha de Minas Gerais para aproveitar o que aquela cidade tem para te oferecer. Mas todas as passagens, as belas imagens que você vai ter a possibilidade de ver sentado no vagão passageiro, olhando pela janela, você desperdiça porque sua ansiedade está na reta final. A comunicação é o ápice. Eu agora não está nesse livro, porque já não dava mais tempo, mas eu acabei de fazer uma mentoria com uma jovem de 23 anos, no último ano de odontologia, e lá é obrigatório apresentar TCC e defender TCC. Ela me procurou num desespero que ela não conseguia apresentar absolutamente nada. 2 meses de mentoria individual, presencial, eu acompanhando, fazendo. Quando chegou na metade, ela me liga e diz que não é para ela, que ela não queria. Eu até tinha feito uma situação especial para ela, cobrei um preço de à vista, mas facilitei para pagar em 2 vezes. Graças a Deus eu fiz isso. Porque quando ela pagou em 2 vezes, só que o meu contrato, todo o contrato de prestação de serviço, o PROCON exige que você dê 7 dias. Se em 7 dias você não ficar satisfeito, você pode devolver.
em 7 dias você não tem como perceber o resultado da minha mentoria. Então eu dou 30 dias. Se em 30 dias, que já aconteceram 4 sessões, a metade da mentoria, você não se sentiu que houve qualquer alteração e mudança nesse processo, você pode me falar que eu vou te devolver 100% do que você investiu e está tudo bem. Ela me liga no 33º dia. Só que eu tinha feito assim, você vai pagar a vista em 2 vezes. Então faltava ela me pagar uma parte. Ela me liga desesperada. Eu queria desistir, isso não é para mim. Queria ver se você pode me dividir a segunda parcela. Eu falei assim, segunda parcela? Cécio, olha, primeiro você já passou de 3 dias. 3 dias você passou do período contratual. Com 30 dias, se não houve desistência, a gente já entende que você dá conta do processo. Segundo, que eu não fiz 2 parcelas. Eu facilitei o pagamento à vista, é diferente. Obviamente, eu me orientei no Código do Consumidor para que isso acontecesse. E ela, tipo assim, já que você não vai poder me devolver essa parte, eu vou continuar. Eu falei, perfeito, então tal dia eu quero você aqui. E eu já tinha, em 2 vezes, uma semana anterior, eu acompanhei na faculdade em uma apresentação de trabalho, que não era o TCC, mas já era um exercício. E ela ela teve grande dificuldade. Mas a professora já havia me dito, que a orientadora dela, olha, ela não foi bem, mas ela não chegava nem aqui. Descasquei na mentoria com ela, disse a ela alguns pontos importantes que tinha a ver com uma pessoa que ela achava que estava ajudando, mas estava botando âncora nela, que era o namorado que estudava junto com ela, e não fazia isso por mal. Mas é aquela acolhida, eu estou aqui, super proteção, então ela se acomodava daquilo. Preparei, tal, mais o restante das mentorias. Terminou a mentoria, faltava 15 dias agora para a defesa. Ela me manda um recado, professor, eu gostaria, se possível, que o senhor fosse a minha defesa. Eu falei assim, gostaria não, eu faço questão, eu quero estar lá. Fui, sentei. Ela foi a única que apresentou sozinha. Todos os outros apresentaram em grupo. Ela apresentou sozinha. Ela recebeu 10 e com louvor. A ponto da professora e orientadora levantar e pedir para quebrar o protocolo para me agradecer em público. E me chamou à frente para que eu falasse a respeito do que havia acontecido. Agradeci muito e saí de lá com o contato do coordenador do curso de odontologia me perguntando se eu não quero levar uma pós para lá. Então, eu acho que isso responde bem esse movimento que a gente faz a partir disso aí. Meu mestre, você sabe que papo bom dura pouco, né? E conversar com você é sempre maravilhoso. Para a gente fechar essa conversa, fechar hoje, né? Porque você sabe que isso aqui já virou mesa de bar para a gente, só que a gente, como a gente é saudável, a gente é saudável. Fica só na água. Aguinha. Mas qual a importância? Todo mundo fala muito de oratório. Qual a importância da escutatória, né, da escutativa, como você aborda no livro, para uma oratória melhor? A importância total. E eu sou exemplo vivo disso. Eu trabalho com treinamento, já completando agora em abril do próximo ano 28 anos. Comecei jovenzinho. Eu já achava, naquela época eu até usava mais terno, gravata, para poder dar autoridade. Como é que um fedeiro, menino novo? Então você precisa criar. Hoje eu quase já não uso, porque já não tem mais necessidade, que a barba já está me denunciando o tempo de experiência. Mas eu fui um comunicador extremamente muito bom, tecnicamente, e sem vício de linguagem, postura corporal bacana, todo com voz aveludada. Hoje estou até mais envelhecido da voz e tal, mas eu, aplaudido nas minhas audiências, mas eu ia lá, dava meu recado e ia embora, sem uma preocupação de entender o meu público. E a partir que eu conto no livro, logo no início te entrego um presente, falando da minha experiência com um grande comunicador chamado Ronaldo Passatori. Eu vou a um curso dele no Rio de Janeiro, isso lá para 2001, 2002, bem no início de 2000, e que ele disse que eu sou um péssimo comunicador. Eu fiquei muito irritado com isso. Como é que é isso? Eu já tinha mais de 15 anos que eu trabalhava com comunicação. Como é que ele me considera um péssimo comunicador?
E no final eu descubro que eu faltava algo que é fundamental para a minha comunicação, a minha escuta. Porque se eu não escuto a minha audiência, eu não vou entregar o que precisa ser entregue. É a conexão. Mas você pode dizer assim, Wilson, mas quando você está dando a palestra, ninguém fala. Aí que a gente se engana. O tempo todo a sua audiência está te ouvindo e está te respondendo e te dando feedback. Então, se você está, naquele momento ele falando, já está falando há 40 minutos, e você começa a perceber pessoas conversando, é que tem alguma coisa errada. Se você perceber que tem alguém cochilando, está pior ainda. Se você perceber que alguém está teclando um celular, é a sua morte fatal. Então, você precisa, ao ouvir isso, você começa a criar roteiros, novas rotas para atingir o mesmo objetivo. E hoje, o comunicador, como hoje, como há 2000 anos atrás, ele é um encantador. Ele precisa encantar para poder chamar a atenção. Então, essa escuta, se receber esse feedback para além do tapinha nas costas do aplauso, é escutar a sua audiência no momento que você está, de fato, se apresentando. Meu mestre, vai acontecer algo extremamente importante no próximo sábado. Eu queria que você deixasse aqui essa informação para o nosso povo. Ai, cara, é aí que de tudo isso, né? Quando eu digo que esse livro é o meu xodó, e de fato é, e eu estou com uma expectativa muito grande com ele. O outro também tá caminhando como ele tem que caminhar, mas eu vou dar uma atenção ao livro Segredo dos que Falam Bem. Descubra como vencer o medo, controlar suas emoções e impactar com a sua voz. Então ele é um livro que ele conta a minha história, ele conta as minhas experiências, mas ele é um livro assim, não sei se a palavra é integrativo, ele é participativo, que a cada final do capítulo você tem umas perguntas, umas perguntas sobre aquele capítulo para te ajudar. Interativo é a palavra, achamos. Interativo que te ajuda a entender. Perfeito. Na verdade, esse livro é quase, se eu bobear, é minha mentoria. É a sua mentoria. Né? Já, obviamente, eu entrego algumas ferramentas durante, mas ali você já começa a ter um passo a passo para entender, para além da sua técnica, o que te impede de ser um comunicador. Então, nesse próximo sábado, dia 13 de dezembro, às 15 horas, eu estarei fazendo o lançamento oficial. Eu fiz um pré-lançamento durante o FDP, o Festival das Palavras, né? Mas o lançamento oficial para receber os amigos será nesse próximo sábado, 13, às 15 horas, lá no Museu Histórico de Campos, que é aquele prédio que está ali na Praça São Salvador. Onde foi o lançamento do IA primeiro, e eu. Do IA e eu. É ali. E aí acontece algo que, assim, são as deuscidências da vida. No início desse ano, eu fui convidado a assumir uma cadeira numa academia de letras. Aí eu falei, nossa, quem sou eu na fila do pão, com um segundo livro lançado, ter a pretensão de me tornar um imortal em uma academia de letras? No início, eu fiquei até meio constrangido, mas um amigo meu, professor, você não tem que ter constrangimento nenhum. Você já plantou árvore, já teve 3 filhas, já lançou um livro, esse é o segundo, e daí para frente. Se você está sendo convidado, é porque de fato você tem merecimento, que é um outro gatilho que a gente tem que tomar cuidado. Se a gente não trabalhar essa questão do merecimento, a gente deixa de receber muitas coisas. E aí eu fui convidado pela presidenta da Academia de Letras do Brasil, Seccional Campos. Essa academia ela funciona no Rio de Janeiro, na capital, mas com sede, com seccionais em São Paulo, Minas Gerais, em vários lugares, e em Campos. Em Campos, a nossa presidenta é a Solange Figueiredo, carinhosamente conhecida escritora como Sol Figueiredo, nossa confreira presidente, que me convida para ocupar, aí que eu digo das coincidências de Deus, para ocupar uma cadeira que para mim é de uma honra e ao mesmo tempo de um sentimento de humildade muito grande, que é a cadeira de número 35, cujo patrono é considerado um dos maiores oradores da nossa contemporaneidade, que o maior orador que nós temos da história da cidade de Campos de Goytacazes é José do Patrocínio.
Mas da nossa contemporaneidade, que há pouco tempo nos deixou, é o professor Hélio Coelho dos Santos, professor de oratória, professor de direito, funcionário público, já foi vereador, já foi secretário, um homem que tem uma história, deixou uma história belíssima. Um orador de extrema grandeza, um poeta, um tocador de viola, um contador de causos, apaixonado pela Baixada Campista, e aí eu estou assumindo exatamente a cadeira que pertenceu ao cara. Então eu tô tipo assim, olha, eu tô por aqui só fazendo figuração porque a cadeira é sua, eu digo assim, porque realmente eu me senti muito honrado. Então nesse sábado eu estarei ocupando essa cadeira na a Academia de Letras do Brasil, a ALB, Seccional Campus, lançando o meu livro. E aí, para fechar a cereja do bolo, são vários autores, escritores que vão tomar posse, inclusive a ala infantil, que eu achei maravilhoso, crianças sendo homenageadas. Eu fui escolhido para ser o paraninfo, ou seja, o orador oficial dessa tarde, desse evento. Aí nós vamos ter depois lá um salgadinho, tem um amigo que já me prometeu 30 litros de chopp. Então, tá lá para a gente celebrar. Que bom. Meu mestre, e aqui, parabéns. Antes de tudo, eu quero te entregar o seu convite. Estarei oficial. Lá. Então, pô, sábado será um dia... abre para você ver como é que saiu aí. Sábado será um dia inesquecível na sua vida. Eita, verdade, gente, olha só que lindo. Olha só isso, gente. Olha que lindo isso. Muito lindo. Ficarei muito honrado. Muito lindo. Pela segunda vez, né? Porque na primeira você estava junto comigo. Parabéns pelo trabalho. Espero poder estar sempre com você. É sempre aula estar com você. Muito obrigado, que Deus o abençoe, o ampare sempre. A sua querida mãe, do qual eu tenho assim, um carinho muito especial. Mande meu abraço, meu beijo, meu carinho para ela, para sua esposa, que eu acho que vai ajudar aí a doutora Catherine com a questão da minha filhona. Se Deus quiser, se Deus quiser. Meus amigos, então já sabem que próximo sábado, dia 13 de dezembro, às 15 horas, lá no Museu Histórico de Campos, teremos o lançamento do segundo livro do mestre Wilson Heidenfelder, imperdível. Nos encontraremos lá. Na Praça São Salvador. Praça São Salvador. Forte abraço e até o próximo episódio.